Louvado seja Deus. Irmãos, semana passada nós tivemos uma grande alegria, pastor Jaziel Botelho, que esteve conosco, falando no sábado para os casais, domingo de manhã e domingo à noite. O domingo ficou tema livre para ele trabalhar o que Deus tocasse ao seu coração. E antes, 15 dias atrás, nós estávamos trabalhando um tema que ficou pela metade, não porque eu preguei metade, mas é que ele é longo. Livro dos Esdras, nós lemos domingo passado, capítulo 4, retrasado, capítulo 4. Você vai abrir em Esdras 4, eu só quero retomar a história, caso você não tenha estado conosco 15 dias atrás. Livro de Esdras, capítulo 4, alguns dizem Esdras, fica a gosto do cliente. E eu não vou ler o 4, só vou retomar a história, amém? A partir do capítulo 4 diz: os inimigos fazem parar a construção do templo. Deus havia dito pelos profetas, falando ao povo, que voltaram da Babilônia, cativo, a Jerusalém, a Judá, e esse povo se reuniram e começaram a reconstruir o templo do Senhor. Mas alguns inimigos ou opositores dessa obra se levantaram e começaram a lançar mentiras, setas malignas contra este povo, dizendo principalmente ao rei que estava ali governando na época da Pérsia, Artaxerxes, o nome mais difícil de falar da Bíblia, hein? É zoado esse nome. Parece caipira, Artaxerxes, coisa de caipira para falar isso aqui. E aí ele sentiu, ficou também temeroso, achando que não era para reconstruir o templo, porque isso ia fortalecer o povo de Israel, e ele da Pérsia, e falou assim: vou dar uma ordem para parar essa obra. E aí uma ordem do rei tem que ser cumprida, e o povo cumpriu, e a obra parou. Porém, irmãos, entra o capítulo 5, 10 anos depois, capítulo 4 para o capítulo 5, um salto de 10 anos, onde o texto já nos coloca novamente, mostrando Deus tomando as rédeas da história e as rédeas do seu povo. Vamos ler capítulo 5 de Esdras, o verso 1 e 2, depois no capítulo 6, versos 6 e 8. 5, 1 e 2. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles, os referidos profetas de Deus, que os ajudavam. Amém? Avança uma folhinha aí, ou talvez nem isso. Capítulo 6, versos 6, 7 e 8, que diz assim: agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarsaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Dali onde? Retirai-vos dali da construção do templo da região de Jerusalém. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Amém? Oremos. Pai de amor,
Que bom poder ler essa história e imaginar as coisas que o Senhor fez. Nós temos esse texto, essa letra. Não estivemos lá, não podemos contemplar a tua glória daquele modo, naquela época. Mas que mão forte, poderosa. Pai, abençoa-nos para entendimento da tua lei. Edifica a tua igreja. Abra as nossas mentes e corações para a vontade do teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu creio que os irmãos que estiveram aqui semana retrasada pensaram, puxa vida, como eu, né? Nunca terminei um sermão assim para baixo. E essa história do capítulo 4 termina com uma história triste. Termina com a construção parada. E nós meditamos naquele dia. Você já foi frustrado com seus sonhos, com suas vontades, e não deu certo? Alguém se levantou com mentira, com injustiça, com calúnia, querendo te derrubar, algum concorrente desgramado, inventando história e te derrubando, e você, para aquele momento, você se sentiu derrotado, você se sentiu acabado, arrasado, frustrado e, meu Deus, como assim? Como eu pereci? Como acabou? E você ficou algum tempo pensando, meu Deus, o que será de mim, o que será de nós? E esse povo termina o capítulo 4 nesta condição, com certeza triste, com certeza frustrado. O último versículo do capítulo 4, verso 24, diz assim: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Até o reinado de Dario. Capítulo 4, estamos no reinado de Artaxerxes. E aqui já passou um tempo, e no período de Dario as coisas mudaram. E mudaram como? Vamos ver o que Deus fez. O que Deus quer nos ensinar com essa história triste do capítulo 4, e quais são as boas novas para o capítulo 5 e 6. 5 e 6. Irmãos, nos verso 1 do capítulo 5, já nos dá a primeira direção do que Deus quer fazer nas nossas vidas, a forma como Deus age no meio da tua igreja, do teu povo. Diz o seguinte: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Amém? Nesse tempo, Deus usava a boca desses profetas para transmitir a vontade e a palavra de Deus. Não à toa, falou através de Moisés, um grande profeta, líder, pastor, acumulou algumas funções, mas o profeta, porque ele foi o enviado, que Deus usou, o mensageiro para trazer a palavra, os mandamentos, todo o decálogo e os desdobramentos deste decálogo. E aqui nós temos Deus usando a boca de dois homens, Ageu e Zacarias, falando: filho, fica aqui pensando na minha cachola. Deus falando: filho, Ageu, Zacarias, a obra está parada. E essa obra não é de vocês. Essa obra é minha, projeto é meu. Eu dei lá para o meu filho Davi. Meu filho Salomão construiu. Mas vocês pereceram na fé, se desviaram. Eu pesei a mão, foi castigado, vieram os inimigos, tomaram a cidade, destruíram o templo, destruíram os utensílios, roubaram outros utensílios e levaram para a Babilônia, mas a minha mão de bênção não secou.
eu tenho ainda algo a construir com vocês. E primeiro trouxe meu povo de volta, foi resgatado. Segundo, agora eu preciso reconstruir aquilo que foi destruído pelos inimigos. E começaram a obra, mas o inimigo não está contente com aquilo que eu tenho feito. Ele é nosso inimigo, é nosso oponente, e ele nos atrapalhou. Mas vai lá, continua essa obra, continue fazendo aquilo que está no meu coração e que eu quero para o meu povo. Então se dispuseram, e Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Zodac, e começaram a edificar a casa de Deus. Irmãos, que coisa boa. O que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Primeiro, Deus sempre vai à nossa frente. Amém? Deus sempre vai à nossa frente. Falamos na última série que o pastor fez a respeito de missões, e uma palavrinha chamada Missio Dei, a missão de Deus. Quando nós pregamos o evangelho, não somos nós que pregamos. O Espírito Santo de Deus fala através de nós. Essa obra missionária pertence a Deus. Deus está interessado em chamar os seus de volta. Quando a gente acha que está fazendo alguma coisa, é mentira, não está fazendo nada. Você está sendo um instrumento de Deus, tocado pelo Espírito de Deus. Deus já desejou fazer algo e você é instrumento disso. Mas o desejo, a vontade, o poder, a capacitação veio de Deus. Comece em Deus. A obra é dele, a missão é dele. E esse templo pertence a ele, essa história pertence a ele, esse povo pertence a ele. Então Deus toca de novo no coração e na mente e na boca dos profetas e falamos: meus filhos, vamos continuar o serviço. Começa em Deus. Deus fala aos profetas. O profeta não pode falar da sua própria vontade, senão não é profecia, é desejo humano. A gente brinca com as palavras, né? De Deus vem a profecia, dos homens vem as profetadas. Não é assim que a gente costuma brincar com as palavras? Então aqui não foi uma profetada, foi uma profecia, e por profecia vem de Deus. Se vem de Deus, começou no coração de Deus. A vontade é de Deus. Como em outros tempos, Deus levantou profetas para exortar o povo, mandando retomar a construção. A ordem, a instrução, a direção veio do Senhor. Na sua onisciência, Deus cuida da remoção das dificuldades, antes mesmo que tomemos consciência delas, pois Deus toma iniciativa com os seus. Nós estávamos aqui diante de uma dificuldade. O rei Artaxerxes mandou parar a obra. Tinha homens, governador daquela região, que estava dominando e mandando parar, e se alguém quisesse começar a obra, ele perturbava, inventava mentiras, e fez a cabeça do rei, e o rei decretou a parada. Tem gente contra você, tem gente contra eu, tem gente contra essa obra. Mas se a obra é de Deus, a igreja é de Deus, o povo é de Deus, Deus toma a iniciativa e fala: calma aí, eu estou indo na frente. Vai lá, pega na enxada, pega na pá, na colher, começa a fazer a massa, porque esse negócio é meu. E Deus vai retomando. Mas não tinha opositores? Tinha. Mas quando Deus está à frente, Ele também está à frente, livrando nestes opositores. Eu fico pensando nesses profetas, esses homens convocados para a obra, pensando: mas e o cabra lá que está contra nós? Hã? E ele? Deixa eu retomar aqui o texto. O governante que estava perturbando o Tatenai, se eu não me engano. Cadê? Perturbando.
que inventou uma história lá com Ataxerxes e veio com conversinha. Cadê esse povo? Né? Cadê? Esse povo, Deus toma conta, Deus livra, Deus retira, Deus faz eles caírem por terra. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do ar, dominadores deste mundo. Às vezes a gente fica brigando com o marido, com a esposa, com o filho, com o vizinho, com o patrão, com o funcionário, com o concorrente, com o governo, falando mal do outro partido, desse partido. A nossa luta não são contra homens, contra mulheres. Nós temos que olhar o mundo um pouco mais do lado espiritual. Também não é para espiritualizar tudo é demônio, tudo é capeta. Não é assim também. Né? Nem tanto céu, nem tanto inferno, né? Calma aí. Mas nós temos que também entender que existe o mundo espiritual, que o diabo é contra nós, mas Deus está à frente do seu povo. A única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: você faz parte desse povo? Deus está à frente do seu povo. Aí vai a pergunta: você faz parte desse povo? Tem muita gente que fala assim: Deus é comigo. Até nada. Ele não está com Deus? Como Deus é com ele? A não ser na misericórdia, né, bondade de Deus, que ele é bom para quem ele quer. Ponto. Mas em linhas teológicas e regra de Deus, essa não é a regra. Deus é bom para os seus. Deus sustenta os que o buscam e os livra. Deus livra os seus. Deus tem promessa para os seus. Os que não são seus, apenas tem a bênção, que eu brinco e com os termos, né? A bênção genérica. Ou, na teologia, a graça geral. É sol para todo mundo, é chuva para todo mundo. Quem trabalhar ganha. Quem tem capacidade, sustento, ganha mais dinheiro, outro ganha menos. Essa é a graça geral. O sustento, a saúde está aí para todo mundo. Contudo, aos seus ele cuida, os salva, os livra. Deus tem uma bênção para os seus filhos diferenciadamente. Paulo diz em Gálatas 3:8: a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão. Deus, prevendo que havia de justificar pela fé os gentios, já anunciou a boa nova lá a Abraão. Lá atrás, Deus cuida da história. Quando você pensa que algo está difícil, que algo está complicado, Deus já foi lá. Mês passado. Ano passado. O ano passado, 10 anos atrás, Deus já sabia da tua tribulação hoje, e Deus já estava cuidando. Deus está movimentando os céus, inimigo, anjos, pessoas, para estar ao seu redor, te abençoando, te cuidando, te protegendo. Deus está fazendo isso. Deus envia Ageu, Zacarias para fazer, e os opositores, cadê? Eles aparecem, mas agora numa outra condição. No verso 5 diz: porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Olha só, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar. Deus estava cuidando, os olhos de Deus. Amém? Os olhos de Deus estão sobre vocês, sobre nós, nos abençoando. E por que o verso 5 fala isso? Que Deus estava atento e cuidando para a obra não parar. Não foram obrigados a parar, porque o inimigo começou a cutucar, o tal do Tatenai. Verso 3. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates,
e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar este muro? Lá vem os enviados do capeta de novo. Os empregados vieram. Quando o diabo não aparece, manda seus empregados. E aqui vieram os capatazes do demônio. Quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar este muro? Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Quer dizer, eu quero nome que eu vou levar para o rei e vou dedurar vocês. Coisa de criança, dedurar, né? Vou dedurar para a mãe, vou dedurar para a professora, né, irmã? A criança, os jovens, os adolescentes usam esse termo, dedurar? Pronto. E aí ele foi contar ao rei: ó, rei, ó, estão mexendo lá, estão reconstruindo. Que vem aí o verso 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e eles não pararam a obra até que o assunto foi ao rei. Vocês vão para o rei? Pode ir lá no rei, nós não vamos parar o serviço aqui não. O que Deus faz, ninguém pode impedir. Se você está anotando o culto, ponto 2. O que Deus faz, ninguém pode impedir. Eu não estou dizendo é o que você faz. Irmão, o que você faz e o que eu faço é muito pouco, muito fraco, muito pequeno e sujeito a perecer. O que Deus faz, ninguém pode impedir. Não há muralha que suporte a Deus, o poder de Deus. Não há gigante que suporte. Não há Babilônia que suporte. Não há faraó que suporte, quando é Deus que vai à frente. Amém? Deus está contigo. Não há inimigo que possa resistir. Ah, pastor, que coisa boa, pastor. Eu tenho umas lutas, dificuldade, problema. Como que eu luto com esses problemas, com essa dificuldade? Permaneçam com Deus. Ser fiel até a morte. Seja fiel ao Senhor. Irmãos, hoje nós temos visto tanta teologia de promessa de dívida, promessa de bênção, promessa disso, promessa aquilo outro, mas eu não vejo alguns pastores pregando para você ter essas bênçãos. Seja fiel a Deus. No máximo tenha fé. Rapaz, fé o incrédulo também tem. Tenho fé na incredulidade deles, nos santos deles, na idolatria deles. Eles têm muita fé. Fé em si mesmo, fé no seu dinheiro, fé no seu poder, fé nas suas influências. Eles têm fé neles, nos deuses deles. Fé, é difícil encontrar uma pessoa que não tem fé. Fé tem, depende aonde, né? Agora, eu quero dizer que você tem que depositar a sua fé no altar do Deus único e verdadeiro. Como disse Paulo, esse altar do Deus desconhecido é esse Deus que eu quero lhes apresentar. Que não tem nome, não tem imagem, e por isso para alguns é difícil crer. Precisa visualizar. O que Deus faz, ninguém pode impedir. Mas é Deus quem faz, não somos nós. Não é o conselho, não é o pastor, não é você, não é sua esposa, não é seus filhos, não é seu patrão, não é o governo. Governo, às vezes o governo bate no peito. Às vezes o vereador, o prefeito, o deputado fala: eu que fiz aquela... Fez nada. Se Deus não permitisse, é Deus quem faz tudo e opera em nós. O diabo pode até atrapalhar. Atrapalhou nesse texto. 10 anos ficou interrompido. Mas o plano de Deus nunca pode ser frustrado. No livro de Jó, capítulo 42, lá no finzinho do Jó, 42:2, nos diz essa frase. Jó 42, verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum
dos teus planos pode ser frustrados. Uma música antiga que me veio à mente. Bem sei que tudo podes, meu amado. Lembra, José? Nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com problemas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu viver, alguma coisinha agora, coisa boa. Limpa, nossa, arrepiei. Oh, Jesus bom. Irmãos, ninguém pode impedir. O diabo vai tentar te destruir, te derrubar, mas permaneça fiel. Outro texto de palavra positiva, de bênção para nós, Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem? Quando a gente olha esse texto, olha meio como um texto já meio supersticioso do crente. Mas sem entender a sua verdade. Se Deus é uma condicional. Tem muita gente que usa isso como um amuleto. Muitos serão contra nós. Muitos são contra nós. Muitos são contra a minha vida e contra a tua. Porém, eu te pergunto, você é de Deus? Teu coração pertence ao Senhor? Vocês viram que hoje eu deixei no banco uma entrevista. Qual que é a primeira pergunta? Alguém pode ler alta? Qual que é a primeira pergunta? Leia aí para nós, Caio. Você tem certeza da sua salvação? Você tem convicção que ao morrer irá para o céu? A segunda pergunta é a primeira no mesmo sentido, assim, no mesma questão. Não é se você vai para o céu ou no Adem, se você vai ficar dormindo, não é essa a pergunta teológica. A segunda parte da pergunta diz respeito à primeira. Você tem certeza que se morrer hoje você vai para o céu? Você está com o Senhor Jesus? Você pertence ao time de Deus? Deus pode te buscar hoje que você vai morar com Ele? Você tem essa convicção de que você é do time de Deus? Tem a resposta sim, não, e tem aqueles que estão em dúvida, que normalmente respondem assim: ah, pastor, só Deus sabe, né? A gente não sabe dessas coisas, né? Não sei. Talvez você tenha essa opinião. Não é porque eu falei agora que você não vai escrever. Se essa é a tua opinião, seja sincero. Eu não vou falar mais desse assunto, senão eu vou dar resposta aí, tá? Quero que você preencha a estatística aí. Pois nós vamos fazer uma... sem nome, tá, irmãos? Se eu tiver, por acaso, algum nome, eu vou riscar assim, porque não me interessa o nome de ninguém. Me interessa o número geral depois. Se Deus é por nós, a nossa luta é guiada por Deus, e não pela nossa mente, pela nossa vontade. Se for assim, meu irmão, vai derrubar, vai cair tudo. No verso 17 do nosso texto, capítulo 5... Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais da Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Dessa vez, a obra não foi parada, mas os governadores da região levaram a informação para o rei, e de uma forma um pouco mais honesta e sincera falaram: rei, seguinte, tem alguma coisa aí que o Ataxerxes já escreveu lá, e nós precisamos ver o Ciro. O Ataxerxes parou, mas o Ciro mandou fazer lá. Tem coisa aí que nós precisamos investigar. Os livros dos reis aí, as decisões. E agora, já com Dario falou assim: então vai lá, analisa. E analisaram. Dario pede para examinar os livros. E conferindo os livros reais, de uma maneira legal, correta, justa, a palavra profética foi confirmada. O que foi confirmado? Não. Tem uma decisão de Ciro, declarando para fazer. Se você for conferir,
Qual é a decisão de Ciro? Capítulo 1, verso 1, começa o livro de Esdras. Decreto de Ciro. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, e aí vem a ordem dele. Não só de libertar o povo, construir o templo e restabelecer os utensílios. Restabelecer os utensílios. E aí, Dario foi investigar os livros e viu que era verdade. Lógico que era verdade, porque os profetas não iam mentir, não falaram de sua própria boca, mas falaram da boca do Senhor. O rei da Pérsia, o rei Dario, não quer contrariar Deus. Opa! Não quero contrariar Deus e não quero contrariar Ciro, o meu rei antecessor. Como que um rei vai tirar a palavra do seu rei que antecedeu? Não posso fazer isso. Não posso eu tirar a palavra de um rei, porque senão daqui a pouco alguém pode tirar a minha. Não podemos cair neste erro legal. Provérbios 21, 3, de uma maneira muito linda, diz o seguinte, Provérbios 21, 3, sobre os reis e governos e a vontade de Deus. 21, 3 nos diz, não é isso não. Não é esse texto não. Onde será que está isso? Algo que diz sobre que Deus governa o coração dos reis, que a Ele confia. Deus, o texto eu me perdi, mas vamos seguir o raciocínio. Deus usa os reinos, os governos, para cumprir a sua vontade. Não é à toa. Os filhos de Deus foram para a Babilônia, mas também quando Deus usa a vida de Ciro, Deus manda de volta. Deus está acima dos governos, dos reis. Deus endureceu o coração do faraó, mas o dia que Deus falou assim, deixa meu povo ir, o povo foi. Deus endurece o coração do rei, do faraó, e vai buscar o povo de volta. Perece no mar. Você não consegue ver a mão de Deus nessas coisas? Você não consegue ver a mão de Deus cuidando de um país? Por que às vezes o país perece tanto? Veja como é que está a fé coletiva do povo, a perversão. Tem muita gente que só quer falar de amor, mas Deus é amor, Deus é amor, Deus não castiga ninguém. Como que você ama seu filho? Como que você ama seu filho? Tem pais que não são adeptos à palmadinha. Cada um tem seu método. Eu, palmadinha, chinelinho, cintinha, varinha, pego qualquer coisa. E não deixo de amar os meus filhos jamais, mas é a minha tentativa de corrigi-los. E por que você acha que Deus não dá chibatada nos seus filhos? Chibatada no bom sentido. Por que Deus não castiga os seus filhos? Castiga, tanto é que pegou esse povo e mandou para a Babilônia, porque esse povo se esqueceu do Senhor, e castigou, usou muitos filisteus, os inimigos ganharam, esse povo se esqueceu do Senhor, e Deus levanta até mesmo os inimigos para o afligir. Deus corrige os que ama. Deus não é só amor, é amor, belezinha, amor, amor, amor. Deus vem com mão de justiça. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é tudo isso. Onde existe muito amor e não existe justiça, vira bagunça. Por fim,
Por fim, Deus é o nosso sustentador. No capítulo 6 do livro de Esdras que estamos lendo, verso 8. Rei Dario, ao examinar os livros e viu o que Ciro tinha determinado, que era reconstrução e sustento do rei, sustento da obra pelo rei. Então agora Dario confirma a palavra de Ciro, e no verso 8 diz: também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Glória a Deus. Ele não só decretou reconstrução do templo, mas como também disse, o dinheiro do palácio, o dinheiro do rei, tesouraria real, vai custear essa obra. Amém? Meus irmãos, eu não sei de onde vai vir o teu sustento, a tua resposta financeira, mas isso aqui me diz que Deus providencia da onde vier. Pérsia não é povo de Deus. Rodou pelo zap aí, né, uns videozinhos daquele que queria zombar de Deus, e um enviado de Satanás mandou uma cesta para a filha do Senhor que estava com dificuldades, e ele, sabendo que era enviado de Satanás, provocou a velhinha falando: olha, foi fulano que mandou. E a senhorinha falou: Deus usa até os filhos das trevas para mandar a cesta básica para a filha do Senhor. Eu estou resumindo a história. Lembra desse videozinho? Estou resumindo a história. É isso aqui que aconteceu. Esse videozinho, apesar de uma forma lúdica, uma forma interpretativa, está falando desta teologia, desse entendimento, de que o rei da Pérsia sustentou a obra de Deus. Os irmãos são testemunhas que a construção nossa aqui da época do pastor Rogério, teve muita gente que não era membro da igreja e ofertou. Certo, irmãos? Amém? Não vou dizer que é filho das trevas, não, só estou dizendo que não pertence ao nosso grupo da igreja. Mas Deus usou para sustentar, porque a obra de Deus é Deus quem sustenta, e a provisão não sabemos de onde vem, mas vem. O teu sustento, como vai ser, não sei e não preciso saber, mas saiba tu que Deus há de sustentar da maneira que for. Deus manda dinheiro do céu através de alguma forma. Irmãos, nós não somos ricos financeiramente, muitos de nós não somos, mas Deus tem te sustentado, não tem? Às vezes a gente passa umas perrengas. O Senhor está difícil, a gente chora, clama, ora. Mas passa um mês, passa 2, passou 6 meses. E quando a gente olha para trás, não é que Deus sustentou? Não acredito. Já cheguei aqui, já acabou o ano. Não acredito, não tinha dinheiro o ano inteiro e ainda estou tirando férias. Quantas vezes você já se surpreendeu com o Senhor? Amém? Quem pode levantar a mão? Quantas vezes Deus já te sustentou e você se admirou? Dinheiro que a gente não sabe de onde vem. É sustento de Deus. Quantas vezes talvez você não precisou tomar remédio? Quantas vezes a gente não tem controle e nunca vai ter controle, porque o controle vem do Senhor. Dario decreta, assim como Ciro, que os custos seriam pagos pela tesouraria real. Não faltou dinheiro e nem faltou obreiro. Acho tão bonito o texto.
que fala que os profetas também se meteram na construção e foram catar na pá, na colher. Né? Não faltou nem obreiro e nem faltou dinheiro. E quando termina a construção, o rei Dario manda buscar os utensílios, aqueles que nos dias de Daniel foram usurpados, que roubaram do templo e levaram para fazer orgias e bagunças. E Deus manda um recado na parede, como um dedo escrevendo. Aqueles utensílios voltaram para o seu devido lugar. Oh, glória a Deus! Voltaram para o templo. Deus trouxe de volta. Ah, Senhor, como é bom fazer a obra de Deus e testemunhar. Às vezes, né, pastor, meses atrás, estava pintando o salão aqui, né? Eu fico falando assim, é gostoso fazer a obra de Deus, não importa como, até pintando a igreja é gostoso. Reformando isso, reformando aquilo. Nossa, quanta maceira eu já fiz lá em Dracena, naquela reconstruçãozinha, né? Alguém aqui acompanhou quando eu estava em Dracena e nós reformamos aquele templo lá? Derrubamos ali, fizemos palco, cozinha. O irmão Gerson lá, o genro do seu Levi, me ajudou bastante. Gerson. Então, irmãos, coisa de Deus é fazer a obra, e Deus sustenta. Aquela reforma do nosso templo lá em Dracena, teve gente de fora da igreja que deu oferta para nós. Gente que, por amor, talvez até a mim, talvez nem a Deus, talvez pela minha amizade que tiveram comigo, mas ele não sabe, talvez ele está fazendo isso para mim, mas Deus estava usando ele. Amigos meus nos ajudaram. E para terminar, recapitulando, Deus sempre vai à nossa frente. Deus traz uma palavra profética, e como diz Paulo, hoje nos fala pelo seu Filho e de muitas maneiras. Nós não temos mais profetas daquele modelo de Ageu e Zacarias. Hoje Deus quer falar com você através da sua palavra. Você quer saber qual que é a palavra de Deus? A bênção de Deus para a tua vida hoje? Você não tem mais profeta para consultar. Porque Deus fala pelo seu Filho e pela sua palavra. E Deus fala: siga o caminho do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não pede para você buscar as outras coisas. Deus pede para você buscar o seu reino e a sua justiça. Busque as coisas de Deus, busca cumprir a Deus, busca viver em santidade, busca viver em louvor e adoração, busca adorar a Deus, busca pregar o Evangelho, busque as coisas celestiais, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muita gente busca as demais coisas, esquece de buscar as coisas de Deus. Viva o reino de Deus, porque Deus está cuidando de você. Jesus olha para a multidão e fala: parece um povo que não tem pastor. Deus olha e vê um povo faminto e fala: tem aí alguma coisinha que eu vou multiplicar uns negócios para vocês. 5 pão, 2 peixinhos. E Deus sustenta. Deus sustenta com a palavra, porque Ele pregava, e Deus sustenta com o alimento. É Deus quem nos sustenta. Mais importante, você tem que estar ao redor de Jesus. Segundo, o que Deus faz, o que Ele disse, ninguém pode impedir. A palavra de Deus é sempre a palavra final. A palavra de Deus é a palavra forte, a palavra de decisão. Deus tem a palavra final, não a sua, não a minha, não é a palavra do governo.
A palavra final é de Deus. Eu vou reconstruir este templo. Eu vou fazer algo na tua vida. E o que Deus falou, único detalhe: se você não estiver atento à voz de Deus, você não vai saber o que Ele falou. O que Deus falou, Ele vai cumprir. E eu te pergunto, o que Deus te falou? E por final, Deus é o teu e o meu sustentador. Seja financeiro, seja com saúde, sustenta o teu povo com fé e com força. Tudo provém de Deus. Amém? Está precisando de sabedoria? Peça a Deus. Está faltando fé? Peça a Deus. Está faltando exercer os dons? Está meio preguiçoso na obra de Deus? Não está sabendo? Peça a Deus, que Ele dá a cada um, deliberadamente. A cada um. Para aqueles que estão em Deus, Deus tem dado palavra, sustento e livrado dos inimigos. Para os da casa de Deus, para os do Israel de Deus. Vamos orar.